O cubo é o formato básico de vários objetos manufaturados, mas na natureza não existem ângulos retos. O que mais se aproxima ao formato do cubo são as pedras. O desenho do cubo é essencial para a compreensão da perspectiva linear, um dos fundamentos mais importantes para a arte. Em primeiro lugar, precisamos saber quais linhas são verticais, horizontais ou inclinadas. Tudo muda de acordo com o nosso ângulo de visão. Vamos começar olhando para o cubo do alto. Nessa posição, todas as laterais são verticais e as outras linhas são inclinadas. Primeiro desenhamos a quina central. Então vamos fazer essa linha vertical de um tamanho bom para que tenhamos uma composição boa e equilibrada. Agora temos que calcular os ângulos do tampo e da base. Então eu estico meu lápis à frente dos meus olhos, uma linha horizontal, e vejo melhor como estão os ângulos. Então aqui em cima tem um ângulo bem aberto. Embaixo tem um ângulo um pouquinho mais fechado. O próximo passo é medir as proporções da largura de cada face em relação à altura da quina central. Então eu vejo este lado tem esse tamanho, ou essa largura, justamente aqui. O outro lado, um pouquinho menor, quase a metade da altura. Agora eu vou ver os ângulos de trás do tampo. Aqui tem este ângulo e o outro aqui. Dessa forma eu consigo ligar todos os pontos e terminar o desenho do cubo. Agora, se levantarmos o olhar, as laterais do cubo parecem se inclinar para dentro. Veja. Começamos novamente pela linha central. Esta ainda está vertical. Então, temos aqui isto. Agora vamos ver os ângulos entre as linhas inclinadas. Veja como estão muito mais inclinadas. Muito mais fechado o ângulo, mais ou menos assim. Aqui embaixo, ainda maior, inclinação. E agora vemos que a parte de cima do cubo parece ser mais largo do que a parte de baixo. Então, essas linhas aqui se inclinam para dentro. Assim. Para desenhar o tampo, eu vou medir a distância entre as duas quinas e comparar com essa linha central. Veja que é um pouquinho maior. Então, é isso, um pouquinho maior. Aí, vou poder completar praticamente igual, né? E aí nós temos o desenho do cubo terminado. Todos os objetos com forma de cubo vistos de cima são desenhados da mesma maneira.
Veja como fica o desenho de um prédio visto do alto. Agora, veja o cubo visto de baixo. Nessa posição, a quina central continua sendo vertical, mas não conseguimos ver a base e todas as inclinações das linhas são no sentido contrário. Vamos fazer o desenho, então. Começamos com a linha central. Assim. Mas não conseguimos ver a base. Então, primeiro precisamos ver a proporção da distância daqui até aqui em relação a essa linha. Aqui. Assim. E fazer a mesma coisa do outro lado. Essas linhas estão inclinando um pouco para dentro, sentido contrário dos desenhos anteriores. E aqui o ângulo não é mais nesta direção, mas ao contrário, nesta direção. E não conseguimos ver o tampo. Se pudéssemos ver a parte de baixo, estaria mais ou menos assim. Na realidade, é o inverso do desenho anterior. Quando vemos prédios e casas, geralmente o nosso olhar está acima da base e abaixo do telhado, a não ser que o prédio esteja numa colina ou dentro de um vale. Quando desenhamos uma casa, a primeira coisa a fazer é estabelecer o plano de nossa visão, o horizonte. Nesta casa, passa um pouco acima da metade da porta, que é o normal. Nesta, passa aqui, porque a pessoa que fotografou a casa estava agachada. Agora começamos o desenho pela quina central, assim. E depois precisamos estabelecer a linha do horizonte. Isso é mais ou menos assim. A parte de baixo da casa será desenhada como se estivéssemos vendo um cubo de cima para baixo. E a parte de cima será desenhada como se estivéssemos vendo o cubo de baixo para cima. Então essas linhas estão se inclinando assim e assim. Como podemos ver nessa foto e aqui. Aí estabelecemos a largura de uma lateral, a largura da outra lateral. Passamos para o telhado. Então, a inclinação é ao contrário aqui. Assim e assim. Como podemos ver aqui, de forma mais acentuada aqui. E aí é só completar o telhado. No desenho da perspectiva, o olhar tem que estar fixo. Num ambiente como esse, o estúdio, posso ver tudo à minha volta, mas não com o olhar fixo. Quanto mais nós nos afastamos de uma cena, maior nosso campo de visão. Posso ver no máximo 30 graus de cada lado, 30 graus para cima e 30 graus para baixo. Para ver mais, eu preciso mudar a posição da minha cabeça, mas aí a perspectiva muda porque o horizonte também muda.
Por exemplo, você não vai conseguir desenhar um prédio inteiro visto da calçada da frente. Terá que atravessar a rua para ter um ângulo de visão maior. Para ajudá-lo a definir o que cabe na sua visão, um visor pode ser muito útil. E é fácil fazer um. Você precisa de papel duplex, fita crepe, barbante e um vão de 10 por 16 centímetros. Nos exercícios de perspectiva, também usamos a proporção. O importante é treinar a visão bidimensional. No desenho não existe profundidade de fato. Tudo está no mesmo plano. Use lápis e papel. Vamos desenhar objetos simples, como livros, caixas, móveis, tudo que tiver um formato de cubo. Temos uma estante. Depois desenhe alguns prédios e casas. É interessante ter uma vista aérea. Assim. Pode ser da janela de um prédio, por exemplo. Há muitas outras coisas que servem para os exercícios. Um bom exemplo são carros e ônibus. Veja como fica interessante o desenho de um ônibus visto de baixo, perspectiva. É muito importante fazer vários exercícios usando somente a percepção, antes de passar para desenhos mais teóricos. O uso da perspectiva na computação gráfica e em filmes é um recurso muito rico. A câmera acentua a profundidade e, junto ao movimento, cria efeitos dramáticos e estimulantes visualmente. O bom uso da perspectiva requer o domínio de outros fundamentos, como a proporção e a composição. É bom lembrar que é só preciso representar a perspectiva com exatidão nos exercícios. Não se torne um escravo da representação e observação. É muito mais importante ser expressivo e criativo. Em quadros realistas, a perspectiva tem que ser convincente, mas ninguém vai saber se está exata, a não ser que se coloque no mesmo lugar em que você desenhou.
A teoria da perspectiva linear se baseia no ponto de fuga, que é o ponto onde linhas paralelas se encontram quando se distanciam do nosso olhar. Isso é fácil de se perceber quando olhamos para uma linha de trem ou para uma estrada. Na realidade, é uma ilusão, mas é com este artifício que criamos a profundidade na arte. Você já deve ter notado que o tamanho de um objeto diminui visualmente à medida que nos afastamos dele. Essa diminuição é regular e progressiva. As linhas paralelas convergem para um ponto. Quando temos postes ao lado dos trilhos, estes vão diminuindo em tamanho progressivamente e a distância entre eles também diminui, até que se encontram aqui, nesse mesmo ponto. Os dormentes diminuem em tamanho e o espaço entre eles diminui. E vão encontrar também nesse ponto. É o ponto de fuga. Mas onde fica esse ponto de fuga? Na realidade, fica na linha do horizonte, que é a linha paralela aos olhos. Esta linha. Nesse caso, o ponto de fuga estava bem na frente dos meus olhos. Veja, aqui, no papel. Mas não é sempre assim, não. Nesse outro desenho de um cubo, que foi feito olhando para o cubo sem os pontos de fuga, meu olho estava bem acima do cubo. Portanto, a linha de horizonte estava em algum lugar para cima. Os pontos de fuga estão para cá e para lá, também bem para fora do desenho. Veja que as linhas paralelas, essas três, vão convergindo para um ponto de fuga e as distâncias vão diminuindo entre elas. Aqui e do outro lado temos outras três linhas paralelas convergindo e a distância diminuindo entre elas também. Agora veja como seria um desenho feito com o ponto de fuga e a linha do horizonte. Vamos fazer uma linha de horizonte, colocar um ponto de fuga aqui, outro ponto de fuga aqui. Vou fazer os ângulos assim. Depois vindo aqui, para cá, para cá. E aí vai formar o cubo. Uma perspectiva, mas o cubo é bem menor do que no exemplo anterior. Se eu estivesse olhando para prédios do alto, à vista da cidade, nós teríamos mais ou menos essa visão. Um desenho tem tantos pontos de fuga quanto os conjuntos de linhas paralelas. Nos desenhos de observação é difícil localizar o ponto de fuga, especialmente se os objetos estiverem muito próximos de você, como em naturezas mortas. Mas também isso não será necessário se sua observação for boa. Desenhar perspectiva usando somente a teoria, sem a observação, pode levá-lo a desenhar coisas que não são possíveis. Por exemplo, eu já vi desenhos de cubos feitos desta maneira, com um ponto de fuga para cá, assim. Parece correto, mas não está. Por quê? Veja este cubo. Quando podemos ver esta face de frente com estas linhas horizontais, não conseguimos ver a lateral.
E quando conseguimos ver a lateral, não podemos ver essas linhas como horizontais, são inclinadas. Então o desenho correto é assim. Quando desenhamos linhas inclinadas e paralelas, o ponto de fuga nunca está na linha do horizonte. Estará sempre abaixo ou acima dela. No caso desta caixa, o ponto de fuga da tampa está acima do horizonte. Vamos ver como isso funciona num desenho. Agora eu vou desenhar uma caixa com o tampo aberto, 2 pontos de fuga. Vai ser sem observação. Assim, primeiro a base. E eu vou fazer a tampa abrindo nesta direção para cá. Então, o ponto de fuga vai estar acima da linha de horizonte, justamente acima desse ponto de fuga, onde essa linha cruza com esta. Então, o outro lado vai convergir para o ponto também. Agora, o outro lado da tampa está paralelo a essa linha e esta. Então vai convergir para este ponto. Estão todos no mesmo plano. Vai estar assim. Lembre-se disso quando for desenhar telhados. Também precisamos usar o ponto de fuga para desenhar pirâmides. Vamos começar desenhando as bases. Temos uma pirâmide quadrada e outra triangular. Então, o que nós precisamos fazer primeiro é ver o ângulo das quinas. Desenhar esses ângulos. Aqui vou desenhar a quadrada. E aqui a triangular. Assim, primeiro a base. Da quadrada, podemos completar a base usando nossas noções de ponto de fuga. Então, essas linhas vão convergir para cá e estas para cá. Esta aqui simplesmente vai ter uma linha aqui. Agora existe um eixo central em cada pirâmide, saindo do centro. Então precisamos encontrar o centro de cada base. Na quadrada, encontramos o centro onde cruzam as diagonais. Então daqui vai subir uma linha vertical, vai ser o eixo central. Da base do triângulo, nós encontramos aqui o centro da base, cruzando essas linhas, que vão do meio de cada lado para o ângulo, e onde elas se cruzam, sai o eixo. Assim. E agora é só completar os lados usando a proporção. O primeiro exercício é para dominar o desenho do cubo. Desenhamos um cubo numa posição e depois desenhamos outros cubos em planos diferentes, como eu fiz nesse desenho aqui.
Depois disso, desenhe um cilindro em perspectiva, como estes. Nós vamos estabelecer a perspectiva com linhas retas. Então eu vou fazer uma vertical e medir os ângulos da base. Isso só é importante para projetistas. Afinal, a perspectiva e o ponto de fuga não têm valor artístico em si. São somente instrumentos para a sua criatividade. Os planos num quadro são criados pela perspectiva. Na perspectiva linear, criamos uma ilusão de profundidade usando linhas inclinadas e o ponto de fuga.
Mas nós vamos criar essa mesma ilusão sem esses recursos, utilizando somente a variação de cores e de tons. É a perspectiva tonal. A perspectiva tonal é baseada no contraste. Quanto maior for o contraste entre o claro e o escuro e entre as cores, mais próximos parecem os planos. Vejam essas linhas. São todas do mesmo tamanho, portanto não há perspectiva linear. Mas se eu escurecer algumas, essas mais escuras parecem mais à frente das outras duas. Poderíamos deduzir que quanto mais escuro é uma coisa, aí mais próximo vai parecer. Na realidade não é isso, porque se nós usarmos o claro sobre o escuro, acontece a mesma coisa. Essas linhas mais claras parecem mais à frente do que essas menos claras. Portanto, é o contraste que traz as coisas para frente. Acontece a mesma coisa também com as cores. Quanto maior for o contraste entre duas cores, vamos juntar as perspectivas linear e tonal. Primeiro vou desenhar aquele cubo somente com as linhas do mesmo valor. Portanto, não vai haver perspectiva tonal, só perspectiva linear. Com a cor, podemos fazer a mesma coisa. Vou desenhar novamente aquele cubo. Desse lado tem luz. Variar o outro lado também com tom uniforme. Funciona na mesma forma no desenho de paisagens. Temos que começar com o desenho linear
fazer uma paisagem da minha imaginação. Aqui. Algumas coisas aqui na frente, pedras. Primeiro plano. É um esboço bastante simples. Agora começamos a trabalhar do fundo para frente, com tons mais claros para os planos lá do fundo. Porque o contraste aqui tem que ser menor do que aqui, por causa de estar mais para trás. Agora eu vou trabalhar os planos mais à frente com lápis um pouco mais escuro, 4B. Comecei com um 2B. Então esses planos vêm mais para frente e o contraste começa a aumentar. Aqui também. Dessa forma começo a estabelecer certos planos. Nós temos 2 planos. Agora eu vou trabalhar os planos mais à frente ainda, que tem ainda mais contraste. Essas pedras aqui. Uns arbustos, umas gramas. Veja nestas paisagens como usei a perspectiva tonal. Aprendi a fazer quadros como estes, desenhando e observando muito e estudando os trabalhos dos velhos mestres, principalmente as paisagens inglesas e holandesas do século XVIII. Para os exercícios sem cor, utilize lápis variados, do 6B, 4B, 2B, HB, até o 2H, mais clarinho. E o papel sulfite. Eu já comecei um dos exercícios, que é fazer vários planos em cima do papel branco, criando uma perspectiva tonal. Agora eu vou criar mais um, aqui com cor escura sobre isso. Trazer mais um plano para frente. E outro apagando com a borracha, que é um plano claro. Também virar para frente. Usar o HB para colocar um pouquinho de tom nele. Temos outro plano aqui. Podemos fazer um exercício semelhante usando cor. Eu vou utilizar o pastel seco e o giz de cera. Isso consiste em fazer uns desenhos geométricos, como triângulos ou círculos, de cores diferentes, criando os contrastes de cor e de tom. Esse mesmo exercício poderia ser feito com tinta óleo, tinta acrílico ou aquarela, sobre uma base previamente pintada de cinza. Então a gente vai fazendo linhas, manchas, vendo quais são os planos que vêm para frente. Cores mais escuras, eu vou usar o preto, ou cores bem claras, como essa aqui. Continuamos fazendo isso até ver como funciona a perspectiva tonal plenamente. O conceito da perspectiva tonal foi largamente usado na arte moderna abstrata.
especialmente na arte geométrica e na op art. Veja nesses quadros de Masu Nakakubo e Arcanjo Iannelli que as formas estão organizadas em planos, usando a perspectiva tonal para conseguir isso, criando assim uma ilusão óptica. Para ver se a perspectiva tonal está funcionando, muitos artistas colocam seus quadros de cabeça para baixo. Assim, a perspectiva linear não atrapalha a análise dos planos e os quadros ficam mais abstratos. Quando puder observar uma paisagem, veja que os tons das cores no plano mais distante são muito mais apagados do que no primeiro plano. As cores são até cinzentas e não se percebe a diferença entre a luz e a sombra. Os verdes numa árvore à frente de outra do mesmo tipo parecem mais vivos, a luz mais brilhante e as sombras mais profundas. A perspectiva tonal, usada nos trabalhos mais tradicionais, como a paisagem, também é um recurso muito rico para a arte abstrata. Isso mostra por que é tão importante estudar o desenho por observação. É o melhor meio para você dominar todos os elementos da linguagem do desenho e aí se tornar mais criativo. Veja que inicio esse desenho pelo plano do fundo. A cor do papel se transforma num plano intermediário. Aos poucos, o desenho aparece. Trabalhar desta maneira é uma característica do pastel seco, uma técnica que permite explorar os planos, como na pintura, e também os traços, como no desenho. Madana Mohana Murari Haribo 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 Madana Mohana Madana Mohana Murari Haribo 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 Madana Mohana Madana Mohana Murari. Geralmente não damos muita atenção ao espaço, porque estamos mais interessados naquilo que tem significado. É a mania do lado esquerdo do cérebro. Mas para poder perceber o formato dos objetos, precisamos olhar o espaço ao seu redor, que na realidade também possui forma.
O espaço em volta de um objeto é o espaço negativo e o espaço ocupado pelo objeto é o espaço positivo. Eles são interligados e um define o outro. Quando desenhamos uma linha, por exemplo assim, nós estamos definindo o limite entre o espaço negativo e o espaço positivo. Aqui nesse desenho eu não tenho muita informação. Então, a gente não sabe o que realmente significa esses círculos. Mas se eu colocar um pouquinho de sombra aqui em volta, vamos dizer, escurecer o fundo, eu posso criar a ilusão de um disco. Então, é um objeto claro sobre um fundo escuro. Se eu fizer o inverso, escurecer entre essas linhas que são chamadas de arestas, aí eu posso fazer a imagem de um buraco. E se eu colocar luz e sombra sobre isso aqui, ficamos com uma imagem de uma bola, de uma esfera. Portanto, podemos desenhar tanto o espaço negativo quanto o espaço positivo. Se desenharmos o espaço negativo, vamos estar desenhando o objeto em si também. E aí, quando fazemos isso, percebemos que fica mais fácil visualizar o formato do objeto. Por que será isso? Isso é porque quando olhamos para alguma coisa, como essa cadeira aí, nossa percepção é em primeiro lugar simbólica e abstrata, conceitual. Nós usamos nosso lado esquerdo do cérebro para entender o que significa aquilo. Daí é natural que a gente desenhe de uma forma bem simbólica. Alguma coisa assim. Dá para reconhecer que isso aqui representa uma cadeira, mas não é exatamente aquela cadeira, né? Porém, o lado esquerdo do cérebro não sabe como analisar um objeto quando olhamos para os espaços, porque o espaço não significa nada. Pensar conceitualmente é até difícil, quase impossível. Também é difícil se manter concentrado nos espaços, porque a gente até sente uma certa irritação ou impaciência. Isso é o lado esquerdo do cérebro se rebelando porque não sabe fazer essa tarefa. Mas com insistência, o lado direito assume controle, você se acalma e o desenho concreto sai com facilidade. Então vamos desenhar o espaço negativo desta cadeira? Começamos com um espaço bastante central. Aí você vê que desenhando o espaço negativo também desenhamos a cadeira.
Veja também como o desenho do espaço negativo facilita o desenho de mãos. Procuramos uma posição complexa. Olhe para o formato do espaço entre os dedos. Na realidade, é um formato simples de ser desenhado, bem mais simples do que desenhar os dedos. Então vamos ver como isso funciona na prática. Vou desenhar o espaço entre meus dedos. Antes de desenhar, olhe para os objetos em relação ao seu fundo. Por exemplo, veja o desenho que as árvores e os prédios formam contra o céu. Agora você está pronto para fazer os exercícios. O material que você precisa para fazer esses exercícios é o lápis 4B ou 6B, caneta hidrocor, giz de cera, papel carbono, papel de seda e papel sulfite. Então, vamos ativar seu lado direito do cérebro? O primeiro exercício consiste em escolher uma fotografia de um jornal ou de uma revista que contenha espaços interessantes e até complexos. Com lápis vermelho, hidrocor ou de cera, contorne os espaços, destacando-os. E usando papel carbono, transfira o desenho para uma folha de papel branco. Veja que a reprodução dos espaços formou os objetos da fotografia. Note que as bordas também são parte do espaço negativo. Faça uma natureza morta com objetos de formatos e tamanhos diferentes, para que sejam criados espaços interessantes. Ilumine tudo por trás, isso você pode conseguir colocando um abajur embaixo da sua mesa. Assim tudo vai ficar em silhueta e vai ser muito mais fácil visualizar os espaços e desenhá-los. Usar o visor para enxergar os espaços é muito bom, porque você consegue ver se as linhas são verticais, horizontais ou inclinadas. E também você consegue ver melhor qual é o ângulo entre elas. Como você usa só um olho para enxergar através do visor, sua visão fica mais plana. A observação dos espaços na pintura é importante, porque geralmente ela é desenvolvida a partir dos planos do fundo, os espaços. Vamos ver como isso funciona numa aquarela. Vou começar com o céu.
E a partir desse ponto, podemos passar para outros planos mais à frente. Na arte contemporânea, especialmente no surrealismo, o uso do espaço negativo se tornou mais criativo e surgiu como um elemento interpretativo e como um símbolo da ambiguidade. Utilizando o espaço negativo desta maneira, o artista questiona nossa percepção da realidade, pois dá significado àquilo que geralmente não tem significado algum. A abertura do programa Vitória é um exemplo muito bonito do seu uso. Neste caso, a palavra do título do programa é formada pelo espaço negativo. E olhe que os espaços influem também na composição e organização de uma revista. Quando você escreve uma carta ou um relatório, os espaços precisam estar muito bem equilibrados. Isso acontece, mas aqui não. Portanto, esse aqui é muito mais bonito e mais profissional. A concepção de espaços é indispensável em outras atividades, como dirigir um carro ou no futebol. Quando Gerson fez esse passe maravilhoso na Copa do Mundo, em 1970, ele teve que aliar sua intuição à percepção de distância e do espaço. Cobriu a Victor, parou no peito, finaliza, gol! Gol do Brasil! Jairzinho! Podemos dizer que ele fez o passe com o lado direito do cérebro. Não é por acaso que um locutor disse que ele fez uma pintura de um passe. Na realidade, quando observamos os espaços, nós estamos ativando todos os atributos e o modo de pensar do lado direito do cérebro, o que enriquece nosso entendimento do mundo à nossa volta. Este é um desenho clássico de espaço negativo. No início deste desenho, estou usando o lado esquerdo do cérebro, porque estou consciente de estar desenhando um rosto. Mas agora estou somente comparando linhas e os espaços. Portanto, o lado direito do cérebro é ativado. O desenho envolve várias comparações, e uma das mais importantes é de um ponto com o outro. Só conseguimos localizar um objeto quando fazemos esse tipo de analogia, analogia de pontos. Agora vamos ver como isso funciona no desenho de uma natureza morta. Já desenhei o vaso deste arranjo, agora eu preciso ver onde ficam os outros objetos, em que altura e se estão à esquerda ou à direita do vaso. Então eu vou fazer uma série de eixos. Vou ver primeiro o vaso à direita.
Quando observamos os eixos, enriquecemos nossa percepção. Podemos criá-los com lápis, com dedo, com visor ou simplesmente com a cabeça. Quando fazemos isso, nós estamos ativando todos os atributos do lado direito do cérebro, o que facilita a observação da perspectiva, das formas, dos objetos e dos ritmos visuais. Precisamos lembrar que o desenho e o papel são bidimensionais, só tem largura e altura. Quando desenhamos um ponto no papel, como este, todo outro ponto vai estar ou à esquerda ou à direita, acima ou abaixo desse ponto, ou no mesmo lugar. Agora vamos analisar esse cubo. Olhando para a parte de cima, observamos que todos os pontos acima da quina central estão ou à esquerda, direita ou acima dela, logicamente. Nada está abaixo. Nós podemos ver isso com os eixos. Então nós podemos partir para o desenho, desenhando a quina central, e vamos eliminar as proporções. Vamos só usar os eixos e os ângulos. Então eu vou ver o ângulo da parte de cima, da parte de baixo. Este tem um ângulo um pouquinho maior, esse lado, e este um pouquinho menor. Esse aqui também, um ângulo menor do que deste lado aqui. Agora eu vou ver os eixos. Primeiro do lado esquerdo. Ponta do lado esquerdo está nesta altura em relação a essa quina. Então, eu desenho um eixo aqui e onde cruza com a linha da base vai ser o limite da lateral. Então vai ter esse tamanho. Já conheço o tamanho sem medir as proporções. Faço a mesma coisa do lado direito. Cruzo um pouquinho acima do primeiro eixo. Isso mostra que esse lado é menor visualmente do que o lado esquerdo. As proporções estão corretas. Sim. Agora eu posso desenhar o tampo. A quina de trás está um pouco à esquerda, neste eixo vertical. E aí eu posso completar o resto do tampo usando meus conhecimentos de ponto de fuga e da perspectiva. Também podemos eliminar os ângulos, em vez das proporções, usando somente a proporção e os eixos para desenhar o cubo. Começo novamente pela quina do centro, vejo a proporção da lateral esquerda em relação ao eixo central, descubro que é um pouco menor, assim, visualmente, né? E do lado direito é menor ainda, um pouco acima da metade. Sim. Agora eu vou ver os eixos, primeiro do lado esquerdo, vejo que cruza aqui, e o lado direito, um pouco acima. Onde cruzam, vai mostrar o limite do ângulo, aqui e aqui. E agora eu posso desenhar a parte de cima, assim. Ver o eixo central, vertical, ponto de trás, aqui, e completar o desenho do cubo. Medir os ângulos ou ver as proporções é bem mais difícil do que ver os eixos. Portanto, os eixos facilitam o desenho. Também servem para verificar se o desenho está correto ou não. No desenho de paisagens, os eixos nos facilitam a observação tremendamente. Quando fixamos o nosso olhar
procuramos algo que sirva como uma referência inicial, de preferência no centro. Primeiro estabeleça a linha do horizonte, depois a altura de outras coisas em relação ao ponto inicial. Veja que vamos organizando nossa cena visualmente. Em seguida, estabeleça alguns eixos verticais sobre os elementos dominantes da cena. Quando desenhamos uma paisagem, precisamos estabelecer um ponto central, como nesse caso aqui, que é a mulher. Então, vou fazer um esboço da mulher. Precisamos saber as proporções do rosto e do corpo, é claro, mas é através dos eixos que percebemos o posicionamento da pessoa e o seu movimento. Pense em cada parte do corpo e do rosto como um objeto separado e tem que ser comparado às outras partes. No desenho da Carla, vou estabelecer primeiro a cabeça. Então eu vou fazer somente o contorno, porque não vou desenhar todas as feições. Essa é a minha referência. Estou mais interessado em desenhar a figura e a posição. Agora eu tenho que estabelecer a altura dos ombros. O ombro da direita, na minha visão, está na altura dos olhos. Então eu faço um eixo horizontal para descobrir isso. Eu vejo o ombro e vou ver o que está na mesma linha horizontal. Agora no desenho eu faço justamente o oposto. Acho o olho e faço uma linha horizontal na direção oposta. Então, o ombro fica aqui. O outro ombro está na altura da boca. Então acho a boca, faço um outro eixo e estabeleço esta parte do corpo. Eu posso ir tirando eixos sucessivamente. Por exemplo, se eu tirar um eixo vertical do joelho para cima, eu vejo que está justamente abaixo do olho. O olho está aqui, então aí eu faço a linha, que é o eixo vertical, e eu descubro que o joelho está a algum ponto aqui. E assim vou indo até desenhar o corpo inteiro, medindo as proporções também. Vou ver mais uns eixos.
necessário fazer muitos exercícios para se acostumar com as analogias de pontos. Comece desenhando objetos simples, como naturezas mortas, depois passe para paisagens. É muito importante ter um visor como este, feito de material simples, que é um papelão duplex, barbante e fita crepe para prendê-lo. A medida é de 10 centímetros por 16 centímetros. Fica mais fácil ver através do visor. Uma das coisas mais cansativas no desenho é medir as proporções, mas como vimos, os eixos podem eliminar muitas medições. No início você precisa se forçar para criá-los, mas depois isso acontece naturalmente. O importante é que agora você consegue colocar seu desenho no eixo.